Martim Benítez está de volta ao elenco do Vasco. Mas e aí? Agora treinado pelo Luxemburgo, onde é que ele vai jogar? Ele tem vaga garantida ou vai ter que correr atrás para conseguir arrumar um lugar no time que aparentemente está encaixadinho depois de ganhar um clássico por 3-0? Vamos falar um pouquinho sobre isso logo depois da vinheta. Fala pessoal, bem-vindos a mais uma mesa quadrada. Meu nome é Sérgio Kind e o argentino está de volta, para a alegria da torcida vascaína e também para a alegria do germancano, o compatriota do argentino. Martim Benítez, o Ben 10, está de volta ao time do Vasco. Ele que era peça fundamental, o Vasco jogava realmente muito melhor quando tinha o argentino ali no meio de campo ou até mesmo no ataque. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas agora com um treinador novo, Luxemburgo aí, mostrando um futebol diferente do que o português Ricardo Sapinto fazia quando ele era o treinador, o Benítez era treinado por ele. Com essa mudança toda, onde que o argentino vai jogar? Eu vou mostrar para vocês primeiro a forma que o Vasco jogava em 2019, como o Vasco terminou o Campeonato Brasileiro sob comando do Luxemburgo. A formação base aí com 4 defensores, um volante mais fixo, que era o Richard, fazia a função ali de primeiro volante à frente da zaga, 2 um pouquinho mais avançados, o Andrei pelo lado direito e o Raul pelo lado esquerdo, e 3 atacantes, Ribamar centralizado, o Marrone, que era jogador de velocidade no time do Luxemburgo, e o Iago Pikachu, que jogava de ponta direita ali bem aberto, para ajudar na armação um pouquinho no time do Vanderlei, isso em 2019. Agora eu vou mostrar para vocês o último jogo do Benítez com a camisa do Vasco, que foi no empate de 1-1 contra o time do Fluminense. A formação foi um pouco parecida, com 3 no meio e 3 na frente, com a diferença de que o Benítez jogava como armador, ele jogava um pouco mais centralizado, caindo um pouquinho pela direita, para ajudar o Gustavo Torres, que jogava de ponta. O Thales ainda não estava no auge do seu futebol, então ele estava no banco para o Vinícius. O germancano era o centroavante e o português Sapinto usava 3 homens no meio, só que com 2 um pouquinho mais atrás. Em vez de trabalhar com um volante mais fixo, ele tinha o Marcos Júnior e o Leonardo Gil na frente da zaga ali, dando mais liberdade para o Benítez. Ele caía um pouquinho mais para a direita, tinha um pouco mais de liberdade para rodear a entrada da área adversária, mas era a formação mais encaixada para o Benítez, desde que o Ricardo Sapinto passou a jogar nessa formação depois de ter abandonado aquela formação de 3 zagueiros que não deu certo. O Vasco demorou muito para trocar de formação, nitidamente aquela formação não estava dando certo. Quando ele voltou a jogar com 3 meias e 3 atacantes, 2 mais fechando a entrada da zaga, o Benítez com liberdade ali, Torres caindo numa ponta, o Vinícius na outra, com o germancano centralizado. Vendo a forma que o Vasco jogou com o Luxemburgo na sua última partida, já mostra que a formação é parecida, mas bem semelhante com a que o Luxemburgo usou em 2019, que eu mostrei no início para vocês. A questão é que o Bruno Gomes fez a função que o Richard fazia de primeiro volante, dando um pouco mais de liberdade para o Léo Gil pela esquerda e para o Juninho pela direita. Iago Pikachu novamente voltou a jogar de ponta. O Pikachu não é lateral para o Luxemburgo enxerga o Pikachu como um ponta de fato, assim como ele jogava em 2019, voltou a ser usado nessa posição agora em 2021, na temporada 2020 pelo Luxemburgo. O Thales, que é o garoto lançado pelo próprio Luxemburgo, voltou a ter o espaço no time, e o germancano fazendo a frente ali. O Juninho, apesar do Léo Gil e do Juninho estarem um pouco mais avançados do que o Bruno Gomes, que é o homem de marcação nessa equipe, o Juninho jogando um pouquinho mais pela direita também tinha uma certa liberdade para criar. Porque o Juninho, apesar de ser um segundo volante, ele tem um pouco mais de qualidade, de velocidade, de força, então ele saiu um pouquinho mais nessa formação do Luxemburgo.
Levando em conta que o Vanderlei não vai mudar a formação, a gente precisa trabalhar em cima do que ele vem utilizando, a mesma formação, caso ele mantenha a mesma formação tática, né, que foi utilizada contra o Botafogo, o Benítez entraria no meio de campo, no lugar do Juninho, mexendo o menos possível no time. Considerando que o Pikachu sempre foi usado de ponta pelo Vanderlei, né, e o Thales também pelo lado esquerdo não sairiam do time, mantendo essa formação com 3 homens no meio campo, Bruno Gomes segue como primeiro volante fixo e o Léo Gil aberto pela esquerda. Seria uma troca básica do Benítez do Juninho pelo Benítez ali naquele meio campo. Porém, existe também a possibilidade do Benítez jogar um pouquinho mais adiantado. O Benítez transitou entre meio campo e ponta direita na época do Sapinto. O próprio Luxemburgo falou que ele não conhece ainda o Benítez treinando, né, pessoalmente. Ele conhece o Benítez pelo que ele viu das partidas do Vasco e ele deve ter visto que o Benítez jogou tanto no meio quanto na ponta. Caso ele opte por jogar com o Benítez um pouco mais à frente, ele manteria o Juninho, essa trinca com o Bruno Gomes de primeiro volante, Léo Gil pela esquerda e Juninho pela direita. Ele colocaria o Benítez aberto na ponta direita no lugar do Pikachu, o que eu acho improvável, já que o Pikachu é um dos homens de confiança do Luxemburgo. Nessa possível formação, o Iago Pikachu iria disputar a vaga de lateral direita com o Léo Matos. Como eu disse no início, o Luxemburgo não costuma enxergar o Pikachu como lateral. Ele sempre costumou utilizar o Pikachu como ponta. Mas, como o Thales ali não sai, né, ainda mais depois do jogo muito bom que ele fez contra o Botafogo na última rodada, o Benítez teria que jogar ou no meio campo, no lugar do Juninho, que seria uma troca mais simples em relação à formação que ele utilizou contra o Botafogo, ou então, caso ele prefira o Benítez um pouco mais aberto, um pouco mais avançado, ele teria que sacrificar o Pikachu, o que eu não acredito muito. Eu realmente acho que o mais provável, né, é que o Vanderlei utilize a formação, a primeira opção que eu mostrei aqui para vocês, que seria o Bruno Gomes de primeiro volante, o Léo Gil transitando entre a marcação e a criação, sendo aquele box-to-box de ir e voltar pelo lado esquerdo, o Benítez mais à frente, sendo responsável pela armação de jogada do Vasco, sem tanta responsabilidade para marcar assim, porque tendo o Iago Pikachu aberto pela direita, ele poderia recuar o próprio Pikachu na hora de marcar. O que ele pode fazer? Ele pode, quando o Vasco não tem a bola, o Pikachu volta para ajudar o Léo Matos na marcação pelo lado direito e o Benítez fica um pouco mais adiantado para puxar um contra-ataque ou algo do tipo. E quando o Vasco tem a bola, o Pikachu avança para fazer uma dobradinha com o Léo Matos, que é um lateral que também ataca bem. E o próprio Vasco jogou mais com os laterais no jogo contra o Botafogo, na opção do Caio Tenório, já que o Léo Matos estava suspenso. Mas tem uma dobradinha do Léo Matos com o Pikachu no lado direito, com o Benítez caindo por ali, que é o lado forte do Vasco em relação à armação de jogadas. E o lado esquerdo teria o Thales Magno ali para poder, num drible, um tipo de jogada, aproveitar talvez um passe longo do Léo Gil, alguma coisa do tipo, para ser a arma pelo lado esquerdo, já que o Henrique, apesar de ter avançado bem e dado até uma assistência contra o Botafogo, costuma se dedicar um pouco mais ao sistema defensivo. Mas é isso, foi só uma análise rápida para vocês, para a gente poder decifrar um pouquinho como o Luxemburgo pode utilizar o Benítez. Eu não acredito que o Benítez não vai ser titular desse time, realmente a qualidade técnica do Martim Benítez é acima do que o elenco do Vasco tem hoje no geral. Talvez ele não comece jogando como titular já no primeiro jogo contra o Curitiba. Ele pode ser que comece no banco, entre no decorrer da partida, até mesmo para o Vanderlei poder não mexer tanto numa equipe que ganhou de 3-0, mas a tendência natural é que o Benítez seja titular, até porque o Vasco pagou caro e lutou tanto, brigou tanto, disputou tanto essa prorrogação de empréstimo do Benítez, então caminho natural é que ele seja titular, e a gente só tem que ver aí como eu disse, levando em conta que o Luxemburgo vai manter a formação que ele tem usando. Não se sabe se ele vai querer mexer nesse esquema tático aí,
para encaixar o Benítez. Eu acho meio improvável, eu hoje enxergo o Benítez ou no lugar do Juninho, fazendo esse terceiro homem de meio campo ali, com 3 mais à frente, ou então, do que eu acho um pouco mais improvável, que ele coloque o Pikachu na lateral ou no banco e escolha, caso ele não queira tirar o Juninho do time, escolha para o Benítez jogar um pouquinho mais avançado. Mas e você, torcedor vascaíno, o que você acha? Como o Benítez deve ser aproveitado pelo Luxemburgo? Centralizado, quase como um segundo volante mais avançado, de ponta, não escalaria o Benítez? Deixa aqui embaixo seu comentário, a sua opinião, é muito importante saber o que vocês pensam, né, desse time do Vasco. E você, qualquer outro torcedor, seja do Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, qualquer um, deixa aqui nos comentários, o comentário é muito importante nesse começo de projeto, me ajuda pra caramba, me motiva, né, a trazer novos vídeos. E você que ainda não é inscrito, dá essa moral, se inscreve no canal, o canal tá crescendo bastante, tá no comecinho ainda, mas cada inscrito pra mim é uma alegria gigante, então eu conto com a sua inscrição. Deixa o like pelo menos, né, se você não quiser se inscrever, beleza, mas deixa o like, porque um like em um vídeo, né, de alguém que está começando, cada like é fundamental para a divulgação no YouTube, então dá essa força, eu conto com vocês. Uma análise breve aí, logo mais, logo menos estou trazendo vídeos falando dos outros times do Rio. E qualquer sugestão, qualquer opinião, como eu disse, deixa aqui nos comentários. Valeu? Então é isso, muito obrigado pela força, pelo apoio que vocês têm me dado. Tamo junto, até o nosso próximo vídeo. Até mais.